Na história dessa noite, vamos conhecer uma jovem chamada Clara Wilde, que recebe um pacote misterioso de Paris. Ele foi enviado por sua avó, a aventureira Eliza Wilde, e contém um presente especial que ajuda a acalmar a mente inquieta de Clara. Eu sou sua narradora, Cíntia Chaves, e essa história se chama Um Pacote de Paris, escrita por Gillian Rogerson e traduzida por Mariana Eberhardt. Em uma manhã gelada de fevereiro, uma jovem chamada Clara Wilde atendeu uma batida na porta da frente. O carteiro lhe entregou um pacote embrulhado em papel marrom. Um olhar para o endereço escrito à mão fez o coração de Clara se encher de alegria. O carteiro apontou para a assinatura em um dos cantos do pacote e disse: Eliza Wilde, viajando de novo por aí, né? Não sei de onde a tua avó tira a energia dela. Nem eu, respondeu Clara com um sorriso. Ela não para. Muito obrigada. Eles se despediram e Clara fechou a porta. Ela fez uma caneca de chá e se acomodou em frente à lareira na sala de estar com o pacote no colo. Clara passou a mão sobre o pacote perfeitamente embrulhado para saborear os momentos antes de abri-lo. Havia um leve indício do perfume de rosas de sua avó vindo do papel, que trouxe muitas lembranças maravilhosas à mente de Clara. Tomando seu tempo, ela cuidadosamente desembrulhou o pacote para revelar uma caixa de cor lilás. Dentro dela, havia outra caixa, coberta de seda roxa clara e presa com uma fita violeta. Em cima da fita, havia uma carta dobrada com uma mensagem para Clara lê-la antes de abrir a próxima caixa. Clara abriu a carta e começou a ler. Minha querida Clara, Bonjour de Paris. Tenho tanta sorte por estar de volta a essa cidade incrível. Lembra quando viemos aqui quando você tinha 16 anos? Que tempo incrível passamos juntas. Aquele café encantador com o chocolate quente fabuloso ainda está aqui. Foi o primeiro lugar onde fui quando cheguei. Me lembrei de você o tempo todo que estive naquele lugar incrível, tomando um chocolate quente maravilhoso. Fui a outro lugar depois do meu chocolate quente. Uma boutique linda, não muito longe daquele café. É uma que visitei há muito tempo. Comprei um presente muito especial para você, que está na caixa embrulhada em seda. Não abra até ler a minha carta. Eu sei que você é tão impaciente quanto eu, mas tenha paciência comigo. Tenho que te dizer como me deparei com aquela loja e como conheci uma mulher que me impressionou muito, a Madame Devereux. Mas primeiro, como você está, minha menina? Mudar de casa, mudar de emprego e deixar sua família para trás é um grande desafio que você está encarando. Quando falarmos de novo, quero saber tudo, cada detalhe. Eu sei que não adianta dizer para você não se preocupar com essas mudanças em sua vida, porque se preocupar é algo que ambas fazemos. A história que vou contar e o presente que enviei podem ajudar um pouco com suas preocupações. Você sabe que eu morei em Paris por alguns meses quando era um pouco mais jovem do que você. Mas nunca lhe contei todos os detalhes por trás dessa jornada. Não só deixei meus amados pais para trás, mas também deixei um emprego. Um trabalho que eu nem tinha começado.
eu consegui um emprego como secretária em um escritório de advocacia. Todos achavam que era o trabalho perfeito para uma jovem da minha posição, o que quer que isso signifique. Mas parecia tão tedioso para mim. À medida que o primeiro dia desse trabalho se aproximava, meu coração se sentia cada vez mais pesado. Só sabia que eu não podia trabalhar lá. Mas em vez de fazer a coisa sensata e procurar uma ocupação mais adequada, retirei minhas economias da conta e comprei uma passagem para Paris no próximo navio disponível. Não vou entrar em detalhes sobre a palestra que recebi de meus pais quando contei a eles sobre meus planos. Você tem uma imaginação vívida o suficiente para imaginar como foi essa conversa. Eu me arrependo da dor que causei aos meus pais, mas não consegui ver isso na época. Eu queria uma aventura e estava determinada a ter uma. Foi apenas bravura imprudente e ignorância juvenil que me mantiveram animada enquanto eu navegava pelo Canal da Mancha no navio noturno. Eu ainda estava feliz quando entrei no trem para Paris, horas depois. A agitação quando eu saí do trem pela primeira vez. As conversas gloriosamente exuberantes vindas de todos ao meu redor eram incompreensíveis. Eu aprendi francês na escola e me considerava fluente, mas não conseguia entender uma única palavra que as pessoas diziam. Enquanto caminhava pelas ruas de Paris, tive que continuar olhando se meus pés ainda estavam no chão, porque sentia que estava voando. Tamanha era a alegria de estar em uma cidade tão romântica. Claro, foi a Torre Eiffel que chamou minha atenção primeiro. Como não poderia? De pé, tão orgulhosa e alta, como se dissesse: sim, você está certa, eu sou espetacular. Você pode olhar para mim. Outros pontos turísticos eram igualmente magníficos. Você também consegue se lembrar de quando os viu pela primeira vez? A elegante Champs-Élysées que leva a beleza do Arco do Triunfo. Barcos elegantes navegando vagarosamente ao longo do rio Sena. A beleza gótica da Catedral de Notre-Dame. Não foi apenas a arquitetura de Paris que me tirou o fôlego. Foi o povo. Fiquei maravilhada com o quão glamurosos e autoconfiantes eles eram, rindo tão alto, de mãos dadas livremente e se beijando descaradamente ali mesmo na rua. Corei muito quando vi isso pela primeira vez. Os parisienses estavam cheios de alegria de viver e não se importavam com o que os outros pensavam deles. Não é uma maneira espetacular de viver? Eu tenho que ser sincera aqui. Ao observar essas pessoas confiantes por um tempo, comecei a me considerar extremamente pobre e sem graça na minha saia cafona e jaqueta de tweed. Meus sapatos de couro gastos de repente pareciam grandes demais e meio desajeitados nos meus pés. Eu me senti como uma impostora, como se eu não coubesse em uma cidade tão bonita. De repente, algumas preocupações incômodas decidiram aparecer na minha mente. Elas fazem isso às vezes, não é mesmo? Com a cabeça inclinada e os olhos baixos, caminhei até o hotel sem olhar nos olhos de ninguém. Tão perdida na minha melancolia que não notei uma mulher no meu caminho até eu esbarrar nela. Murmurei um pedido de desculpas e tentei andar ao redor dela,
mas ela colocou a mão suavemente no meu braço para me impedir. Em uma voz cheia de preocupação, ela me perguntou por que eu estava tão triste. Felizmente, o inglês dela era muito melhor que o meu francês. Levantei a cabeça e olhei nos olhos mais gentis que já vi. Imaginei que a mulher tinha a idade da minha mãe, mas sua pele suave e ar de compaixão lhe dava um ar eterno, tão estranho quanto isso possa parecer. Sua jaqueta e saia eram elegantes, e seu cabelo estava amarrado em um coque sofisticado. Um lenço bonito estava enrolado de um jeito elegante em volta do pescoço dela. Ele tinha uma estampa linda, com redemoinhos e espirais em tons pastel. Parecia que dezenas de pequenos arco-íris haviam decidido pousar sobre ele. Havia algo tão receptivo sobre a mulher que eu a contei como eu achava que não pertencia a uma cidade tão bonita, com pessoas tão confiantes e que eu deveria voltar para a Inglaterra. Ela ouviu sem dizer uma palavra. Quando eu terminei, ela disse: "Antes de ir para casa, minha flor inglesa, eu gostaria de contar uma história. Deixa-me apresentar. Sou Madame Devereux. Posso saber o seu nome?" "Eliza Wilde", respondi timidamente. Então apertamos as mãos da maneira mais adulta. Madame Devereux me pediu para acompanhá-la a um café ali na rua, onde ela insistiu em me convidar para comer. Sentamos do lado de fora em cadeiras de madeira e olhamos para o rio Sena enquanto bebíamos café e comíamos doces delicados. Quando terminamos de comer, Madame Devereux me perguntou se eu tinha ouvido o conto da senhora e das 7 preocupações. Eu admiti que não tinha, e então ela contou a história para mim. E agora, minha linda Clara, vou te contar essa história. Há muito tempo, vivia uma senhora que tinha uma cabana à beira de uma floresta. Ela se considerava a mais afortunada das pessoas porque havia sido abençoada com muita sorte em sua vida. Ela acordava todos os dias com um sorriso no rosto e um coração cheio de alegria. Ao passar o dia, ela costumava fazer uma pausa, levantar o queixo e contar suas bênçãos. Tão contente e alegre ela era, que espalhava a felicidade onde quer que fosse. Ela se importava profundamente com seus vizinhos e amigos e fazia de tudo para ajudá-los. Nada era demais para essa senhora. As pessoas se sentiam melhor consigo mesmas apenas estando na presença dela. Apesar de sua mente pacífica, chegou um dia em que pensamentos cansativos a venceram. Começou uma manhã, quando a senhora passeava pela floresta. Do nada, pensamentos sobre as suas 7 filhas apareceram. Será que elas estavam bem? Ela não tinha notícias delas há algum tempo. Por que não entraram em contato? Ela franziu a testa com esses pensamentos. Então, suas reflexões se voltaram para seus 7 filhos. Eles estariam comendo o suficiente?
Eles nunca souberam cuidar de si mesmos. Pensamentos mais preocupantes apareceram na mente da mulher, como uma bola de neve rolando por uma colina, juntando mais e mais neve à medida que avançava. Era desconcertante ter uma mente cheia de preocupações com coisas que nem tinham acontecido. Ela ficou determinada a esquecer essas preocupações e respirou bem fundo. Levantou o queixo e seguiu seu caminho. E, no entanto, apesar de sua determinação em se sentir melhor, os pensamentos não cessaram. A senhora sabia que tinha que fazer algo para detê-los. Ela parou de andar e levantou o rosto para o céu. Uma por uma, ela contou as suas bênçãos. Ela pensou em suas amadas 7 filhas e em seus preciosos 7 filhos. Seus belos rostos e o som de suas risadas, como eles cabiam em seus braços quando eram bebês, todos os abraços calorosos e beijos gentis que ela lhes deu. Ela pensou em seus 7 acres de terra e os animais despreocupados que viviam nela. Os coelhos pulando pela grama, os ouriços passando pelos arbustos, cavalos e veados vagando livremente pelos campos. Em seguida, ela considerou a sorte de ter tantos amigos queridos por perto e pensou em todos os momentos deliciosos e celebrações queridas que eles compartilharam. E as risadas eram abundantes. Mesmo quando as nuvens cinzentas apareciam no céu e uma chuva fria começou a cair, a mulher manteve o rosto virado para cima enquanto contava suas inúmeras bênçãos. Ela decidiu encontrar uma maneira de manter essas bênçãos vivas em sua mente. Ela teve uma ideia, então voltou para casa imediatamente e encontrou o lindo lenço de seda que sua filha mais velha havia enviado para ela. Depois de encher uma pequena garrafa de vidro com água, ela colocou o lenço na mesa da cozinha, o esticou e deixou suas preocupações flutuarem naturalmente por sua mente. Ela mergulhou uma pipeta na garrafa e pegou um pouco de água. Ela começou a deixar a água cair no lenço. Cada gota representava uma preocupação. Uma após a outra, as gotas de água pousaram no lenço. A mulher ficou sem preocupações antes de ficar sem água. Assim que sua mente ficou vazia de coisas que nunca teriam acontecido, ela encontrou 6 frascos de tinta com suas cores favoritas. Ela começou a cobrir a seda em muitos tons alegres. As gotas coloridas no lenço simbolizavam as muitas bênçãos de sua vida. Algumas das cores se encontraram e criaram novos tons. Não demorou muito para que o lenço estivesse coberto de redemoinhos de cores brilhantes. A mulher sabia que as preocupações estavam debaixo das cores, mas isso não importava mais,
porque ela não estava dando a elas nenhuma atenção. E com o tempo, ela esqueceu completamente quais eram essas preocupações, mas ela nunca esqueceu sua sorte, porque ela estava representada na seda. Nem um dia se passou em que ela não usou aquele lindo lenço de bênçãos. E Clara, foi nesse ponto da conversa que a senhora Devereux parou de falar e tirou o lenço do pescoço. Ela se levantou e explicou que tinha feito seu próprio lenço de bênçãos anos atrás, como muitos de seus amigos. Ela me contou sobre uma boutique onde eu poderia fazer o meu próprio lenço e de graça, porque o proprietário da loja era um dos netos da senhora da história. Ou assim dizem os moradores, e o proprietário sempre dava lenços de graça para as pessoas que precisavam deles. Bem, minha querida Clara, você admirou o meu lenço muitas vezes ao longo dos anos, e agora você sabe onde eu o consegui. Sei que ele já está velho, mas ainda sinto uma onda de gratidão por todas as coisas maravilhosas da minha vida sempre que uso. Levei o lenço comigo em todas as aventuras em que estive. E ele não foi usado apenas como um lenço. Entre muitas outras coisas, eu o usei para amarrar partes de um carro, o prendi ao redor da minha mochila quebrada quando estive no Himalaia e usei ele para chamar a atenção de um navio quando eu estava presa em uma ilha na Indonésia. Vou falar mais sobre essas viagens em outra carta. Assim que terminei de falar com a Madame Devereux, liguei para a boutique e me diverti muito fazendo meu lenço de bênçãos. Para ser sincera, quando cheguei naquela loja encantadora, minha mente estava quase livre de preocupações, mas uma ou duas permaneciam teimosas em minha mente. Assim que entrei na loja, escolhi os tons mais brilhantes que pude encontrar para decorar meu lenço. Você sabe como gosto de cores vivas. A cada gota de cor, comecei a contar as coisas boas da minha vida. Eu tinha tantas, e enquanto eu pensava nelas, mais bênçãos apareciam em minha mente. Não demorou muito para que eu me sentisse mais corajosa e confiante. Eu senti que poderia lidar com qualquer coisa. Eu tinha certeza de que estava mais alta, ou pelo menos me sentia assim. Claro, eu estava em uma cidade estranha, onde mal conseguia entender os habitantes locais. Mas isso não iria me impedir de ter uma aventura, nem pensar. Fiquei em Paris por alguns meses. Eu tive uma experiência incrível após a outra. Logo me tornei fluente em francês, tanto que pude até cantar nessa língua romântica. Não tenho certeza se os parisienses apreciaram minha voz cantando, mas eles foram educados o suficiente em não dizer nada para mim. Não demorou muito para eu vagar pelas ruas com confiança e descobrir algumas lojas e restaurantes esplêndidos. Eu até dancei
ao longo das margens do rio Sena, com apenas a lua e as estrelas para iluminar meu caminho. Você pode estar se perguntando com quem eu dancei. Estou sorrindo agora enquanto escrevo isso. Clara, dancei sozinha. Meu coração estava tão cheio de alegria e amor que a única maneira de expressar isso era dançando. Os parisienses provavelmente me consideravam um pouco louca, mas eu não me importava. Eu me diverti muito em Paris e conheci muitas pessoas incríveis que se tornaram amigas para a vida toda. Vou compartilhar mais das minhas aventuras com você em outras cartas, pois tenho certeza de que você está ansiosa para abrir o pacote e ver o que está dentro. Apesar de eu ter certeza que você já adivinhou o que é. Estou certa? Por ora, minha querida neta, vou me despedir. Vou escrever novamente em breve. Clara sorriu para a carta e a colocou de lado, sabendo que a leria muito mais vezes. Mas sua avó estava certa. Ela estava ansiosa para abrir o pacote de Paris. Ela desembrulhou a seda roxa pálida para revelar uma caixa de cor creme. Dentro da caixa, Clara encontrou um lenço de seda requintado, que era tão branco quanto a neve recém-caída. 7 garrafas pequenas estavam aninhadas entre as dobras do tecido. Ela pegou uma e viu que estava cheia de um líquido claro que ela assumiu ser água. Um cartão postal estava aparecendo por baixo do lenço. Clara o soltou e sorriu para a imagem da Torre Eiffel. Virando, ela leu mais palavras de sua avó. Minha querida Clara, agora você pode fazer seu próprio lenço de bênçãos. Comece com as preocupações e deixe-as desaparecer no tecido e serem esquecidas. Então, divirta-se com as cores. Lembre-se, minha querida, que mesmo nos dias mais cinzentos, você pode levantar o rosto para o céu e lembrar da sua sorte. Que seu coração esteja cheio de amor. Que seus passos sejam tão leves quanto os desejos. Que seus olhos brilhem com sonhos que ainda vão se tornar realidade. Com amor, sempre, vovó.